Olá pessoal, esse é o vídeo 2 do passo a passo da escultura dos caninos. Nessa etapa, vocês já devem ter recortado a silhueta proximal e a vestibular. A partir daí, a gente reacende todas as linhas, as verticais e as horizontais. As verticais partem de ponta da cúspide até a linha coroa raiz, é uma linha de longo eixo. As linhas horizontais são linha coroa raiz, que contorna todo o bloco de cera, linha de bossa nas faces livres e linha de ponto de contato nas proximais. No ponto de união da linha vertical com a horizontal, a gente marca um ponto e depois a gente vai fazer a união de todos esses pontos, marcando aí regiões expulsivas e retentivas. A partir do recorte da porção expulsiva, a gente já consegue confeccionar as vertentes externas da cúspide do canino. Observe, portanto, que a lâmina ela aprofunda o corte muito mais na região proximal e vai fazer um leve desgaste quando se aproxima da linha de longo eixo. E com o recorte expulsivo da outra vertente, a gente vai conseguir agora elaborar a crista mediana ou crista vestibular. Porque à medida que o corte ele é mais profundo nessa região proximal e mais suave na região mediana, a gente obtém aí essa elevação central, que a gente chama de crista vestibular. Esses recortes expulsivos, eles também são confeccionados por lingual, mas devido à côncavo-convexidade dessa face, né, comum de dentes anteriores, né, essa característica, a gente tem um desgaste menor, né? O corte expulsivo da face lingual, ele é mais suave, até porque a gente precisa também de volume para as cristas marginais e também para a crista lingual. Finalizados todos os recortes expulsivos, nós vamos agora iniciar o recorte retentivo da coroa do canino. Então, na verdade, esse recorte é muito mais uma suavização da borda que ficou elevada, que foi produzida a partir do corte expulsivo. Então, a gente vai tirar o excesso indo até a linha coroa raiz. Veja que a gente respeita todas as linhas elaboradas anteriormente. A linha de longo eixo na vestibular, a linha de longo eixo das proximais, a linha coroa raiz. Todas essas linhas, elas são respeitadas e a gente vai remover apenas esse excesso que foi produzido a partir do recorte expulsivo. Então, fez o recorte retentivo da vestibular, vamos também fazer o mesmo procedimento por lingual. Observe que a gente só vai tirar essa borda, né? E suavizar aí esses contornos. Bom, pessoal, a partir daí a gente já pode fazer o recorte do terço radicular. Na verdade, a gente precisa de apenas uma pequena porção de raiz para que a gente possa esculpir região de colo e linha cervical. Depois de finalizar o recorte do terço cervical da raiz, nós vamos contornar toda a escultura com a linha cervical, tá? Ou linha de colo. Então, lembrando que ela é uma linha sinuosa, né? Onde há uma concavidade voltada para a raiz nas faces proximais e uma concavidade voltada para a coroa nas faces livres. Por isso que nós dizemos que ela é sinuosa, porque o trajeto dela ao longo das faces dos elementos dentários não é retilínea, tá? Então, a gente tem uma concavidade que vai mudando a sua disposição à medida que vai avançando pelas faces. Vamos iniciar agora, pessoal, uma etapa chamada de anatomização, onde a gente vai elaborar detalhes anatômicos e fazer pequenas correções. Então, na face vestibular, nós precisamos ter 2 sulcos de desenvolvimento, ligeiramente curvos, com suas concavidades voltadas para a crista vestibular, ou crista mediana.
Importante a gente observar também a diferença das arestas, sendo a mesial menor do que a distal. Na face lingual, a gente vai delimitar a região de fossa, cristas marginais, crista lingual e região de cíngulo. Pronto, pessoal, depois de a gente delimitar aí as regiões, a gente vai escavar para produzir a fossa lingual. Observe que a gente também remove mais cera na região próxima aí às cristas marginais e faz uma remoção suave quando se aproxima aí da linha de longo eixo, a linha central, para que a gente possa também produzir a crista lingual. O refinamento da face lingual, pessoal, pode ser realizado com o uso do Hollenbeck, tá? Ele vai te ajudar a delimitar melhor a região de cíngulo e melhorar aí o desenho e a escultura das cristas marginais, da crista lingual. Então, é um instrumento interessante aí para esse refinamento da face lingual do canino. E aí, pessoal, para dar aquele toque final na escultura, né, a gente pode fazer um polimento utilizando uma meia calça para deixar aí esse aspecto brilhoso, né, e polido aí da escultura.